Olá, turma de trigonometria e números complexos, sejam muito bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre aplicações básicas da trigonometria, sobre aplicações que envolvem seno, cosseno e tangente em algumas situações práticas. Existe muito mais aplicações da trigonometria num contexto mais sofisticado, envolvendo a engenharia elétrica, por exemplo, onde a trigonometria desempenha um papel essencial, fundamental dentro daquela teoria. Bem, então, vou começar a fazer um exemplo bem simples, que é um exemplo que você vê muito nos livros de ensino médio, onde você quer estimar uma medida que você não pode fazer na prática. Por exemplo, imagine você tem aqui uma torre, por exemplo, uma chaminé, dessa chaminé que a gente vê por aí nesses restaurantes que vivem abrindo tudo que é lugar e para não incomodar os vizinhos, eles colocam a chaminé bem alta. E para a chaminé, que é feita em geral de metal, não cair, eles amarram essas chaminés em algum lugar, né, para ela não ficar bambando, o vento não derrubar. Então vamos supor que essa chaminé tenha 10 metros de altura. A chaminé é um pouquinho alta. E o proprietário do restaurante, ele quer amarrar essa chaminé com cabos de arame ou cabos de aço, dependendo do tamanho, da espessura da chaminé, do peso. E ele quer determinar qual é então o tamanho desse cabo, né, desse arame, que ele vai amarrar aqui da ponta da chaminé até o solo. Então, para determinar esse tipo de medida, não tem como ele fazer isso diretamente, né? Claro, alguém podia pensar, professor, não pode pegar uma linha de pedreiro, vir até aqui em cima, amarrar, esticar essa linha de pedreiro até aqui, no ponto que ele deseja fixar a chaminé e fazer essa medição? Poderia também. Daria um pouco de trabalho, mas poderia fazer também dessa maneira. Mas do jeito que a gente vai fazer aqui, ele não vai precisar fazer nada a não ser medir ou esse ângulo aqui de cima ou esse ângulo aqui de baixo. Vamos supor que com o auxílio de um transferidor, aquele aparelho que você já tem, que serve para medir ângulos, ele vem aqui e mede esse ângulo. E esse ângulo deu, vamos chutar aqui, 38 graus. Então, com essas informações, que ele sabe qual é a altura da chaminé e com esse ângulo, ele consegue determinar qual é o tamanho desse cabo de aço ou desse arame que ele tem que utilizar aqui. Então, isso aqui é um tipo de medida de um objeto que é inacessível e a gente resolve facilmente utilizando aqui as funções trigonométricas. Em geral, quando você quer saber qual função trigonométrica utilizar, você vai escrever quais são as informações que você conhece. Eu tenho aqui um ângulo e esse lado, que mede 10, que é o cateto oposto a esse ângulo. Então, eu tenho quem é o cateto oposto. Isso aqui eu tenho. E eu quero saber quem é, que no caso aqui é igual a 10. E eu quero saber quem é essa medida aqui. Ó. Como aqui nós temos uma representação aproximada de um triângulo retângulo. Esse aqui é a hipotenusa, que é exatamente o tamanho do cabo, né, do arame que a gente quer encontrar. Então, H é exatamente o que eu quero. Então, qual é a função trigonométrica que associa, que na definição aparece o cateto oposto e a hipotenusa? É a função seno. Então, para resolver esse problema, basta nós calcularmos, né, utilizarmos, na realidade, o seno de 38 graus, que o seno de 38 graus é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Como é informado que o cateto oposto é igual a 10 unidades, então vou colocar aqui embaixo. Nós vamos ter, então, que, multiplicando aqui cruzado, né, que a hipotenusa vai ser igual à medição do cateto oposto sobre o seno de 38 graus. E agora, substituindo os valores, o cateto oposto mede 10, o seno de 38 a gente pode obter da calculadora e já fazer logo diretamente, como fazer aqui na calculadora. Vamos lá, então você vai apertar primeiro 10 dividido pelo seno de 38 graus, que dá 16,24. Aproximadamente 16,24 metros.
Claro que ele não vai comprar exatamente esse tamanho, né? Porque ele vai gastar uma parte para amarrar aqui em cima, outra aqui embaixo. Então talvez 17 metros já seja o suficiente, né? Porque ele tem que amarrar uma parte aqui e outra parte aqui. Depende de como é feita a amarração, você precisa um pouco mais. Então isso aqui dá uma ideia de como você utiliza a trigonometria para fazer medidas de objetos que são inacessíveis. Vou fazer mais alguns outros exemplos. Vamos agora utilizar uma outra situação parecida, que é para a gente determinar a altura de uma torre. Por exemplo, tem essas torres de telefonia, de televisão. E hoje em dia, com o aplicativo Google Terra, ou até mesmo com localização no celular, tem como você estimar o local onde você está e calcular a distância dele até um objeto qualquer. Então, por exemplo, utilizando o aplicativo Google Terra, você pode calcular, né, a distância de um objeto, de onde você está até um objeto. Vamos supor aqui, somente para fins ilustrativos, que você tem uma torre na sua cidade, dessas torres de telecomunicações, e você vai lá no seu aplicativo, vê onde você está, ou você pode utilizar o computador, né, abrir o programa Google Terra, e lá você estimar qual é a distância de um ponto até a torre, que eu vou supor aqui como sendo de 200 metros. E com essa informação do local onde você se encontra, você pode estimar qual é o ângulo sob o qual você vê a parte mais alta da torre, o ápice aqui da torre. Então você vem, na situação prática, você vai pegar um transferidor, colocar o seu olho, né, e o centro transferidor alinhados com a parte mais alta aqui da torre, você pode fazer essa medição. Provavelmente no final do que acabar essa primeira parte do meu estágio, eu vou mostrar um vídeo quando eu faço esse experimento. Mas você pode fazer isso com a ajuda do transferidor e medir esse ângulo aqui, que vamos supor de ser 20 graus, só para ilustrar. Então, essa aqui é uma situação prática. Você não pode subir na torre, talvez a torre seja muito alta e, né, é complicado se encontrar a altura da torre. E essa aqui é mais uma vez a situação de a medição de um objeto que é inacessível por outro método. Fala, professor, e se eu não tiver, eu não conheço essas tecnologias do Google Terra ou do Maps ou qualquer coisa desse tipo, você pode pegar uma trena e medir, né? Ou uma linha de pedreiro e medir essa parte aqui que estou falando de 200 metros. Bem, então, nesse caso, nós vamos ter um triângulo retângulo. Claro que eu estou supondo aqui, ó, que você está no mesmo plano que está a base da torre. Que na realidade isso aqui às vezes não é muito fácil de você obter. Mas o que a gente está fazendo aqui são medições aproximadas. Você não vai dizer o valor exato, real. Não, é apenas uma aproximação, é uma ideia de estimativa. Então você tem um triângulo retângulo. Nesse triângulo retângulo, ele informa quem é o cateto adjacente e ele quer saber quem é aqui H, que é a altura da torre. Deixa eu colocar aqui para lá de cá. Aí mais uma vez, quando você resolve o problema de trigonometria, você vai procurar ver quais são as grandezas informadas e relacionar com as funções trigonométricas que você conhece. Ele informa quem é o cateto adjacente. Então ele coloca aqui, ó, o cateto adjacente, que é exatamente 200 metros. E ele quer saber quem é aqui a altura. Cuidado para não confundir esse H aqui de altura com H de hipotenusa. Quer saber quem é a altura, que nada daqui, para esse ângulo de 20 graus, é o cateto oposto. Ele quer saber quem é o cateto oposto. Então, qual é a grandeza, né? Qual é a razão trigonométrica, ou a função trigonométrica que envolve o cateto oposto e o cateto adjacente? É a tangente. Então, nesse caso aqui, você vai usar a tangente. Relembrando aqui que a tangente de um ângulo alfa é a coca, né? A Coca-Cola. É o cateto oposto, CO, sobre o cateto adjacente, né? A coca. Como algumas pessoas costumam dizer por aí. Então, lembrando disso, é somente substituir os valores. Então, a tangente de 20 graus vai ser igual ao cateto oposto, que é a altura da torre que a gente quer descobrir, dividido pelo cateto adjacente, que é 200 metros. Pronto, daqui a gente tira aqui
a altura da torre vai ser 200 vezes a tangente de 20 graus. O que vamos fazer? Mais uma vez na calculadora, é bem fácil, você vai apertar apenas 200 vezes, aperta aqui o botão aqui, tangente de 20 graus, que dá 72,79, quase 73 metros, 72,79 metros. Ou seja, uma estimativa, né, que não é o valor exato, uma estimativa para a altura da torre é 72,79 metros. Vale a pena falar aqui sobre um dos objetos que o pessoal que faz agrimensura, que faz topografia, engenharia civil utiliza, chamado teodolito. O teodolito ele é vamos chamar máquina, né? Um objeto que permite você medir esses ângulos com bastante precisão. Vamos fazer mais uma outra aplicação. Essa aplicação aqui é uma aplicação que envolve você ficou rico aí em Cajazeiras ou em São Rio do Peixe, vai montar um parque aquático. E você tem uma torre aqui de 10 metros de altura. Opa, é 10 metros, não é 100 metros, não. Não quer matar ninguém no meio, não. É uma torre de 100 metros e você quer fazer uma tirolesa. Tirolesa, só sabe, né? Você amarra uma corda de um ponto mais alto para o mais baixo, obviamente. E você vai brincar de escorregar nessa corda. Você vai amarrar uma roldana ou alguma coisa desse tipo. E vai escorregar por essa corda. Vai se amarrar aqui, colocar aqui a cabeça do guri. Ele vai descer. Quando chegar bem aqui embaixo, ele vai soltar-se e cair dentro de uma piscina, por exemplo. Então você tem aqui o seu parque aquático. Você está querendo montar. E você quer saber qual é o tamanho desse cabo de aço. Aqui tem que ser um cabo de aço, tem que ser uma coisa bem forte para não derrubar a pessoa, ou 2 cabos de aço por segurança. Que você quer colocar da ponta mais alta dessa torre, que a pessoa sobe, daqui escorrega e até cair. Como fazer isso? Sabendo que a altura da torre é 10 metros e a altura dessa parte onde o cabo de aço é apoiado são 2 metros. Bem, nesse caso é mais uma situação que é inacessível, né, para a pessoa fazer essa medição. Mas, claro, mais uma vez, a pessoa poderia chegar com a corda ou com o pedreiro, fazer isso e depois ir lá e medir. Daria um certo trabalho, mas é possível fazer. Aí, nesse caso, você tem que, mais uma vez, procurar triângulos retângulos. Aqui a figura não é um triângulo retângulo, mas se nós considerarmos apenas essa parte aqui, começando de onde o cabo deve ser amarrado aqui embaixo, você vai ter um triângulo retângulo. E nesse triângulo retângulo, esse lado aqui é paralelo ao piso onde fica a torre e onde vai ser amarrado aqui a outra parte. Digamos que foi um suporte, um pedaço, um postezinho de concreto, uma coluna. Ou pode ser amarrado para cima também, né, para a pessoa não cair, não bater aqui. Tem várias formas de se pensar nisso. Então, qual é a altura desse cabo de aço? Claro, deveria ter bem aqui, por um canto, o lugar que ele parasse para a pessoa cair dentro da piscina. Já que aqui embaixo é uma piscina. E para fazer isso, embora você não consiga essa medida, mas você pode medir esses ângulos. Né? Você pode chegar até aqui em cima e usar um transferidor e medir esse ângulo aqui, que a gente vai supor ser um ângulo, para não escorregar muito rápido, senão morrer de medo, que esse ângulo aqui em cima seja um ângulo de 75 graus. Escorregar. Se você colocar um ângulo muito menor aqui, ele escorrega muito rápido, a pessoa pode ter um ataque ao coração e morrer. Bem, então esse ângulo é 75 graus, eu quero saber quem é o tamanho do cabo de aço. E como antes, você vai procurar agora ver as informações. É um triângulo retângulo. Eu sei quem é essa medida aqui em vermelho? Não sei. Sei quem é o comprimento do cabo de aço? Não, que eu quero determinar. Sei quem é essa altura desse triângulo? Bem, a altura do triângulo dá para a gente determinar, né? Porque se tudo isso aqui vale 10 e esse pedacinho vale 2, então esse pedacinho aqui vale... Aqui é 10, aqui vale 2, vai de 10 menos 2, que é 8. Você vai falar, professor, mas o desenho está muito mal feito. Porque observe que aqui é 2, como é que vai ser 8? Eu fiz isso propositalmente para mostrar que quando você está
fazendo essa abstração da trigonometria, você não fica tão preso à geometria. Se eu tivesse feito o desenho muito bem feito, por exemplo, aqui 2, e marcasse tudo, eu simplesmente poderia pegar uma régua, né, depois que feito o desenho, achava o comprimento na régua e fazia a proporção com o desenho verdadeiro para o desenho aqui na... Desenho, não, da situação verdadeira com o desenho, fazer a proporção. Que é uma outra forma de resolver todos esses problemas de geometria, tá? Todos esses problemas de geometria você pode resolver fazendo um desenho e depois lembrar da escala. Quando a gente estiver fazendo o curso de desenho geométrico, se eu for professor, eu vou trazer essas coisas para vocês. Bem, então eu tenho um triângulo retângulo, que eu conheço um dos lados, que é 8, e eu quero saber quem é a hipotenusa. Aí, mais uma vez, qual é a relação trigonométrica que envolve o cateto adjacente, que é o 165 graus, e a hipotenusa? É o cosseno, né? Porque o cosseno de um ângulo, no caso aqui 75 graus, é igual à medida do cateto oposto a esse ângulo dividido pela hipotenusa. Então a gente vai usar, para resolver essa questão, o cosseno. Ou seja, vamos usar... Agora vamos substituir os valores, tá? O cateto oposto é 8, a hipotenusa que eu quero determinar, então agora basta a gente resolver. Vou colocar aqui embaixo para quem não lembrou. Então, o cosseno do ângulo de 75 graus vai ser igual a medida do cateto oposto, que é 8, sobre a hipotenusa, que é exatamente o tamanho que eu quero determinar, que é o tamanho do cabo de aço. Então daqui a gente tira que a hipotenusa vai ser igual a... Eu faço esse lado de cá multiplicando, depois pego isso aqui e passo para o outro lado dividindo, então vai dar 8 dividido pelo cosseno de 75 graus. Que, fazendo mais uma vez na calculadora, só fazer 8, aperta o botão aqui dividido, ó. Aí cosseno, que é esse botãozinho aqui, de quantos graus? 75 graus, que é igual a 30,91, né? Porque aqui tem um 9, quando arredondar para cá vai ficar 30,91 metros. Então, o tamanho do cabo de aço, uma estimativa é de 30,91 metros. Isso não quer dizer que ele vai comprar exatamente um cabo de aço desse tamanho, né? Ele vai comprar um pouco maior, porque tem as amarrações, tem outras coisas a ser consideradas, mas já tem uma ideia de como vai ser feita a coisa. Claro, se ele comprar menos que de 30 não vai dar certo. Bem, então, essas são situações envolvendo aplicações, todas elas envolvem situações inacessíveis, sendo medida de coisas inacessíveis, mas de todos os exemplos envolvendo coisas inacessíveis, o mais interessante de todos é o que os gregos já fizeram para determinar o raio da Terra. E o povo disse que antigamente a Terra era quadrada, mas os gregos já sabiam desde a época, acho que antes de Cristo, que a Terra era redonda. Mas em algum momento alguém teve a ideia de fazer a Terra ser quadrada, não ser mais redonda, não ser mais esférica, e deu todo aquele problema que hoje em dia. Então aqui a imagem que a gente tem é o planeta Terra. E você vai para um lugar bem alto. Isso é bom fazer na praia, tá? Um lugar bom para fazer isso é na praia de Tambaba, porque lá tem uns lugares bem altos. Então você vai para um lugar bem alto, perto da praia. Vou fazer aqui um desenho para ilustrar. Isso representa o planeta Terra. Aqui em cima é uma torre, onde você vai ficar em cima dessa torre. E de cima dessa torre você vai visualizar o horizonte. Isso é muito bom de fazer na vida real, na prática, como eu falei antes, perto do mar. Perto do mar não, na praia, porque na praia você consegue ver realmente o horizonte de forma correta. Né? Pronto, está aqui a situação. Você está aqui em cima da torre. Você vai visualizar de cima da torre o horizonte. Então você tem esse ângulo aqui que eu vou chamar esse ângulo de θ. E dessa maneira dá para você estimar qual é o raio da Terra. Então, supondo que a Terra é esférica, então esse pedaço daqui até aqui, nesse ponto, é o raio da Terra que eu vou colocar R, grande raio da Terra. Desse ponto até esse é a altura do local que você está, da torre, do morro, de alguma dessas coisas que você tem lá no litoral. Chamaria Hzinho. E uma coisa interessante que tem que saber para resolver esse problema, que isso aqui é o exemplo do livro, tá? É o único exemplo que o livro traz de aplicação. É que quando você tem uma reta que é tangente a um círculo, ela é sempre perpendicular ao raio, o raio que tem como extremidade o ponto de tangência. Então, tentei fazer o desenho mais bem feito possível, para quem ainda não sabia disso, ficar fácil visualizar.
que esse ângulo aqui é realmente um ângulo de 90 graus. Então, como é um ângulo de 90 graus, e eu sei o ângulo, esse ângulo pode ser medido. Na prática, na situação prática, você vai lá com um teodolito ou com goniômetro. Goniômetro também é um aparelho que serve para medir ângulos. Ou até mesmo com transferidor. Só que o transferidor, ele não vai te dar tanta precisão, conforme vocês vão ver quando vocês tentarem fazer as atividades práticas aí, as experiências. Bem, então, nós queremos determinar quem é o raio da Terra. Como aqui é o centro, do centro até a borda do círculo também é o raio da Terra. Então a gente pode usar aqui que o seno desse ângulo é o raio, né, o cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Esse valor aqui, H, a gente tem como medir. Né? O valor da raio da Terra é o que a gente quer estimar. Então, nesse caso, a gente vai ter que o seno do ângulo θ vai ser igual ao cateto oposto, que é o raio da Terra, dividido pela hipotenusa, que é o raio da Terra mais H. E agora, qual é a única incógnita aqui? A única incógnita aqui é R. Você fala, professor, mas não sei o que é o seno de θ. Mas imagine que você está lá fazendo essa experiência. Você for subir lá em cima do prédio. Você pegou lá do prédio perto da praia, ou então naquela parte mais alta que tem na praia de Tambaba e na praia de Coqueirinho, tem umas partes, você está lá em cima e você consegue subir lá e ver lá longe o horizonte. Aí você dá para ver até a Terra, um pouco da curvatura da Terra. Bem, então resumindo a história toda. Esse H aqui é a altura do prédio que você encontra, do local. Esse ângulo é onde você mede. Então essas informações são obtidas. Elas não são inacessíveis. O raio da Terra, e sim, é uma coisa que você não consegue medir. Né? Você não vai até o centro da Terra para poder fazer esse tipo de coisa. Como isso aqui, a única incógnita é o raio da Terra, a gente tem como isolar aqui o raio da Terra, que é o que nós vamos fazer, tá? Nós vamos aqui multiplicar cruzado, depois isolar R. Deixa eu colocar aqui novamente essa expressão para não atrapalhar, porque agora nós vamos precisar apenas utilizar aqui o seno de θ é igual a o raio da Terra dividido por R da Terra mais H. Então, como eu quero isolar o R grande, vou multiplicar aqui cruzado. Então, você vai ter que o raio da Terra mais a altura do prédio que você está, vezes o seno de θ, é igual a raio da Terra. Bem, aí como eu quero isolar esse termo aqui, eu vou distribuir. Então você vai ter raio da Terra vezes o seno de θ mais a altura do prédio que você se encontra vezes o seno de θ é igual ao raio da Terra. Como a gente quer isolar o raio da Terra, eu vou passar esse termo aqui para cá, para ficar o raio da Terra apenas no lado direito. Então você vai ter aqui o raio da Terra. Como aqui eu estou somando, eu passo para o outro lado subtraindo, então vai dar menos R vezes o seno de θ. E desse lado de cá só sobrou H vezes o seno de θ. Bem, como eu quero isolar o R, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar o R aqui em evidência. Então fica R que multiplica 1 menos seno de θ igual a H seno de θ. Pronto, agora esse termo está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo, então o raio da Terra vai ser estimado como sendo a altura do canto que você encontra vezes o seno do ângulo que você mede, dividido por 1 menos o seno do ângulo que você mediu. Então, esse exemplo aqui, ele é bem interessante porque ele permite, por exemplo, você ter uma estimativa para o raio da Terra, supondo que a Terra ela é totalmente esférica, que não é bem verdade, mas dá para ser feito isso. Quem tiver interessado em fazer isso, em ver essa atividade prática, vocês podem pesquisar no YouTube, que já deve ter, não é possível que não tenha isso ainda, mas eu sei que o professor Eduardo Wagner, que é um dos autores do livro-texto, ele tem uma exposição, um vídeo falando sobre isso, falando um pouco sobre teodolito. Quem estiver interessado, só para pesquisar no YouTube sobre trigonometria, Eduardo Wagner, que deve aparecer algumas das exposições que ele deu, que é um showman. Cada atividade, exposição dele é muito legal de ser assistido. Bem, pessoal, então esse é o vídeo, nós temos 4 aplicações. Antes de terminar, vou só fazer uma observação. Quando você for fazer uma aplicação de trigonometria, tente levar em consideração isso. Por exemplo, eu vi umas aplicações que é assim, uma
escada de 3 metros de altura está encostado em uma escada, em uma parede. A situação é a seguinte, uns exemplos que eu vi por aí, tá? Você tem uma escada e a escada está encostada numa parede, que tem uma parede, aqui é uma escada. Aí ele pergunta, ele dá esse ângulo e pergunta quem é essa distância daqui para cá. Ora, essa distância daqui para cá pode ser facilmente medida com uma trena, com uma régua. Não é uma coisa inacessível. Não, é uma aplicação, mas é aquelas aplicações que você fica pensando. Qualquer pessoa vai perguntar, não é mais fácil a pessoa simplesmente descer a escada, pegar a trena e medir, não? Aí você vai dizer, claro, parabéns para ela. E aquela pessoa que foi lá e mediu o ângulo aqui, é muito mais difícil medir esse ângulo com uma boa precisão do que medir a distância onde está do pé da escada até o pé da parede. Agora, se você dissesse assim, e se eu desse esse ângulo para medir a altura em que ponto de altura da parede a escada está? Isso é mais interessante porque às vezes você não consegue fazer essas medidas na vertical. É mais difícil de fazer, mas mesmo assim ainda dá para fazer, não é uma coisa tão complicada. Então, quando forem pensar nas atividades de trigonometria para vocês, quando forem professores de matemática, um dia lembre-se disso, tá? Não coloque uma coisa... Como eu vejo por aí, tem uns vídeos no YouTube com quase 500 mil visualizações de coisas que eu fico olhando assim, meu Deus do céu, parece que a pessoa não tem cérebro, é? Porque não faz o menor sentido você fazer aquilo. Não faz. É como uma questão que apareceu uma vez no Enem, aí, que é até um meme famoso, uma questão que pergunta uma coisa em PA, em PG, não sei o quê, aí a pessoa que vai resolver fala, não é mais fácil somente ter pegado o dinheiro e ter colocado no banco, uma coisa desse tipo. É essas coisas desse tipo. Quando pensar em aplicação, não pense em coisas que não faz sentido. Então, obrigado por ter assistido essa exposição e até o próximo.